Então, na sequência da instalação do código e também da personalização do chat, nós temos a opção dos controles de fluxo desse chat. Então, quais serão as informações que nós teremos ali dentro. Quando eu clico aqui, então, no controle de fluxo, eu já posso deixar aqui que nome será exibido. Então, no pré-fluxo, esse nome ele vai servir tanto para o nome aqui que vai aparecer quando estiver em um chat comum, como no nome que vai aparecer no meu bot. Então, eu posso deixar o nome específico de um operador ou até mesmo o nome da minha empresa. Perfeito? Aqui eu defino quais são os campos que eu quero receber do meu visitante. Então, aqui eu já tenho dois campos por padrão, que é o nome e o e-mail. Para caso eu tenha algum chat perdido, eu possa respondê-lo por e-mail, mas eu posso também adicionar aqui, por exemplo, o campo telefone. Então, eu posso solicitar aqui o número de telefone desse meu visitante. E eu defino se os campos serão obrigatórios ou não. Aqui eu posso deixar, então, por exemplo, como gostaria de ser chamado. Aqui, qual o seu melhor e-mail, entre outros, e defino se os campos serão obrigatórios ou não. Se eu não deixá-los como obrigatório, o meu visitante ele pode simplesmente pular essa parte. Aqui, o estilo do formulário, se ele será um formulário embutido previamente à abertura do chat, se ele será em formato de conversa, onde o próprio chat ele vai perguntando e a pessoa vai respondendo, ou se ele será aqui no modelo tradicional. No tradicional ele vai buscar através ali das APIs. Defino também o tempo de espera do visitante, até mesmo para definir se esse chat foi perdido ou não, e posso definir quais serão os departamentos responsáveis pelos chats. Se eu remover um desses departamentos aqui, ele não aparecerá no chat. Também tenho a opção de colocar aqui para que as conversas sejam reabertas pelo próprio visitante. Então, caso o operador encerre a conversa porque já terminou o atendimento, mas o visitante ele lembrou depois de alguns minutos que ele tem alguma dúvida, ele com essa opção ativa ele vai poder reabrir naquela mesma conversa. Se a opção não estiver ativa, ele vai iniciar uma nova conversa que pode ser direcionada para um outro operador. Aqui, se eu colocar conversa paralela ativa, o meu visitante ele pode ter conversas com mais de um atendente ao mesmo tempo. Por exemplo, ele tem uma dúvida para o suporte, mas ele também quer falar com o time de vendas. Então, ele terá ali dois chats para conversar paralelamente. Aqui, as configurações de notificação, eu posso atribuir automaticamente esse chat a alguém, ou eu posso permitir que os meus operadores aceitem ou ignorem a solicitação de chat antes mesmo de que seja atribuída a alguém. E a fila de espera do chat, eu posso definir um número máximo de solicitações que ficam na fila para cada operador. Então, se eu tenho 10 operadores e eu coloco aqui o máximo de 10, eu terei ali 100 pessoas numa fila, no máximo 100 pessoas numa fila. Eu mesmo defino aqui qual é o número por operador. Aqui embaixo eu tenho a parte de manipulação de chat inativo, que é onde eu defino depois de quanto tempo o chat é encerrado automaticamente por inatividade. Então ele pode ir de 30 minutos a 12 horas. E também defino qual mensagem que vai aparecer. Então, como não houve interação nas últimas 4 horas, o chat foi encerrado. Sinta-se livre para reabri-lo caso tenha mais dúvidas. Posso até colocar um emoji aqui. Tenho também a parte de
mostrar a pergunta na janela de aceitação quando eu exibo a pergunta do visitante para o operador. Então, se é um departamento de suporte, por exemplo, até mesmo um departamento de vendas, eu já coloco ali qual é a dúvida, porque assim o meu operador ele sabe qual é o motivo daquele contato e ele vai aceitar ou não de acordo com as habilidades dele. Posso definir também a mensagem de espera, o que vai aparecer para o meu visitante enquanto ele não é atendido, a mensagem para caso os operadores estejam em atendimento ou que estejam todos ocupados. Aqui as respostas, mensagem de agradecimento, saudações, então, no caso, o olá que será dado. Em todos eles eu posso colocar um texto dinâmico, ou seja, uma variável. Se eu colocar aqui um sinal de percentual, eu consigo colocar, por exemplo, o nome do visitante. Então, aqui, por exemplo, você está na Cafinet e atenderemos em breve. Como que vai aparecer? Vai aparecer, então, o nome do meu visitante aqui. Então, se o nome do visitante é Abiezer, por exemplo, vai aparecer Abiezer, vírgula, você está na Cafinet, lhe atenderemos em breve. Então, eu tenho todas essas opções aqui para colocar de mensagens ao meu visitante. E também, na hora de coletar o feedback do meu operador, as avaliações do meu operador, do meu agente, eu tenho as mensagens que eu posso apresentar de acordo com cada resposta. Se foi triste, neutro ou feliz. E também defino aqui se o feedback ele será coletado ou não. E aqui também a mensagem que será apresentada para o meu visitante caso o chat seja transferido para outro operador. Mesma coisa, tenho a opção de colocar um texto dinâmico, né, uma variável para isso. Então aqui, por exemplo, posso colocar o nome do meu visitante, você será transferido para, e aqui um outro jogo da velha, e o nome do operador. Então tenho essas opções. Lembrando que sempre preciso salvar. Salvei, aqui eu tenho a gestão da linguagem obscena, ou seja, dos palavrões, que é para justamente evitar que chegue alguma mensagem abusiva para o meu agente, para o meu operador. Então eu tenho uma biblioteca padrão aqui que eu já posso criar, isso fica em outra área, e eu defino aqui quais conversas serão moderadas, se é conversa apenas com os meus operadores ou também as conversas com o bot. Defino o que acontecerá com aquela mensagem abusiva, aquele palavrão, se vai ser exibido para o operador, se vai ser mascarado ou se vai ser bloqueado. E aqui o limite de abusos que podem acontecer antes que seja fechado automaticamente o chat. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, o meu visitante ele até pode falar um palavrão, mas se ele falar o segundo, o chat é fechado automaticamente. E aqui eu coloco a mensagem: desculpe, não continuaremos com atendimento com esse tipo de mensagem. E aqui a ação de acompanhamento, o que será realizado quando ele atingir esse limite. Então, eu vou apenas fechar a conversa ou vou bloquear o visitante. Quando eu bloqueio o visitante, eu bloqueio o e-mail e o IP daquela pessoa. Então, eu defino aqui quais serão as mensagens que aparecerão para ele. Posso salvar, pronto. E também na parte de chamadas eu tenho controle aqui de fluxos. Como eu falei, é uma espécie de chamada telefônica, porém feita pelo chat, mas ainda assim eu posso definir formulário para que essa chamada aconteça, tempo de espera, as mesmas regras que eu tinha ali atrás na parte de chat. A única diferença é que eu tenho aqui a parte de ação de encaminhamento de chamada. Então, o que vai acontecer quando uma chamada for encaminhada? Eu mantenho o atual operador conectado àquela chamada ou eu desconecto quando ele encaminha para uma outra pessoa. E tenho também as partes aqui de respostas para offline, feedback, entre outros. Essa é a parte, então, dos controles de fluxo para chat e chamadas.